Oi, pessoal, boa noite a todos. A gente está aqui a pedido, através de um convite da Associação Keynesiana Brasileira, para ministrar esse mini curso. O meu nome é Anderson Cavalcante, e junto comigo eu tenho o grande prazer de dividir esse mini curso com a professora Tânia Bacelar, que vai começar o mini curso hoje e amanhã eu complemento. A Associação Keynesiana Brasileira ela teve um encontro recente e há uma necessidade, da demanda específica que está sendo, de uma forma ou de outra, cumprida, que é abrir novas perspectivas de estudos para a associação. No encontro, a gente teve uma mesa de economia ecológica e desafios do tema em termos da economia pós-keynesiana, da abordagem pós-keynesiana, e um outro ponto que também faz parte desse novo ensejo que a associação tem tentado desenvolver os estudos de economia regional, entender um pouco como as abordagens elas se interlaçam, como que elas estão aí relacionadas. Então, é muito bem-vinda esse mini curso, claro, também muito por conta da professora Tânia, que se dispôs a dar uma parte do curso. Isso é uma grande honra para a associação e acho que é importante a gente sempre divulgar e agradecer a participação dela. E segundo, por conta da temática, eu acho que é uma temática fundamental e que a gente precisa trazer, discutir temas de planejamento regional, temas de desenvolvimento regional, que são fundamentais aí para o Brasil e para o restante do mundo, também em outros países. Então, por favor, professora, fique à vontade. Depois, ela vai fazer uma apresentação e aí, ao final, a gente vai abrir para um debate. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem colocar no chat, mas ao final a gente vai concentrar as discussões aí depois da apresentação dela. Tá bom, gente? Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra poder dividir aqui essa aula com o Anderson. Nós combinamos os nossos assuntos e queria agradecer ao pessoal da Associação Keynesiana e a organização da ANPEC o convite que nos foi feito para colocar esse tema do desenvolvimento regional, que é o que nos une aqui nessa noite. E o que eu pretendo fazer está escrito aí no sumário, tá certo? Eu vou dar uma olhada nas tendências recentes do desenvolvimento regional brasileiro e das políticas regionais, tentando responder assim, de onde estamos vindo. Então, claro que não vou mergulhar muito para trás, mas vou pegar principalmente o século XX para cá, para tentar construir essa trajetória, tanto da realidade brasileira como do debate que nós fazemos sobre ela. Então, esse é a grande pano de fundo da minha fala, para chegar no momento atual, assim, no momento atual e um breve olhar para o futuro. Então, a ideia primeiro, de onde estamos vindo, a segunda é onde estamos, e olhando para o futuro, que desafios e oportunidades surgem no cenário para os estudos regionais e as políticas regionais do nosso país. E, no final, vou fazer duas considerações finais para deixar alguma reflexão para o debate. Então, vamos para a primeira parte, de onde estamos vindo. Aí eu vou começar um pouco mais longe, tentando destacar o que, na minha visão, são as duas marcas centrais do processo de ocupação humana e econômica do território brasileiro e, portanto, são marcas centrais do que a gente estuda, que é o desenvolvimento regional do nosso país. E aí eu acho que duas marcas são as principais.
A primeira é a magnífica diversidade regional brasileira, que ela resultou de um longo processo histórico de ocupação de um território enorme, um território continental. O Brasil é um dos maiores países do mundo e um país que é ambientalmente muito diferenciado. Por isso que eu botei esse mapa aí à esquerda, que é o mapa dos biomas brasileiros. É um país com 6 biomas. Então, isso é um enorme privilégio de partida, né? Porque isso dá uma diversidade ambiental como pano de fundo para um processo que vem se dando há alguns séculos de ocupação humana e econômica, que começou pelos próprios habitantes locais, os índios, que depois foi recebendo outras populações. E aí o importante desse processo de ocupação humana é que nós miscigenamos populações diversas, com predominância dos africanos, que aqui vieram como escravos, dos portugueses, principalmente, mas de outros povos brancos que vieram como colonos, ou aventureiros, né, em busca de uma vida melhor. Então, eu acho que essa mistura foi e dos próprios indígenas que aqui já estavam, né? Então, eu acho que isso foi gerando um processo de miscigenação de raças muito importante, mas, mais do que isso, a combinação de culturas diferentes, de visões de mundo diferentes, de culturas distintas, que dá ao Brasil uma diversidade cultural maravilhosa, né? Que a gente percebe nas diversas regiões do país. Então, acho que esse é uma herança que, na verdade, é um grande patrimônio, um grande ativo que nós temos para trabalhar no desenvolvimento do país. E essa é uma herança que eu considero muito positiva. E eu vou voltar a ela no final, porque justamente essa visão da diversidade é o que vai me fazer dialogar com a aula de amanhã, que é a aula que o meu companheiro aí do CEDEPLAR vai ministrar para vocês, e o link entre nós dois será esse conceito de diversidade. Mas tem uma outra marca mais recente, que é a marca da concentração. A marca da concentração e associada a ela da enorme desigualdade regional. Certo? E ela aparece com muita força quando o Brasil deixa de ser um país primário exportador e resolve ser um país industrial. Com isso se dá com muita força a partir da segunda metade da segunda década do século passado, e isso vai se consolidar até o final do século passado. Então, essa opção por ser um país industrial, que nós ousamos assumir como sociedade e que conseguimos, né? Porque nos anos 80, o Brasil era a 8ª economia industrial do mundo. A gente só perdia para o G7, certo? Então, fizemos uma transição em poucas décadas, eu acho que muito semelhante ao que a China fez recentemente, né? Embora as trajetórias são distintas no tempo e na própria maneira de construí-la. Mas isso deixou como herança uma enorme concentração no Sudeste, no que a gente hoje chama Sudeste. Mas havia uma outra concentração que a gente herdou daquela fase do Brasil primário exportador, que tem a ver com a dinâmica do processo de ocupação humana do nosso país, que veio do litoral para o interior,
salvo raras exceções, o território foi sendo ocupado do litoral para o interior. E aí esses dois pequenos mapas aí à esquerda tentam registrar essas duas heranças de concentração, a concentração litorânea, que está no primeiro mapa, e a concentração sul-norte, norte-sul aí na horizontal. A primeira linha está na vertical, a segunda linha está na horizontal. Qualquer mapa que a gente, qualquer fenômeno que a gente estuda em economia regional no Brasil, os mapas terminam apresentando essa dupla imagem de concentração, não é? Uma litorânea, por exemplo, quando o Brasil se industrializa, ele também se urbaniza, e quando a gente vê o mapa da rede urbana no Brasil, ele é muito concentrado no litoral, praticamente quase todas, com raras exceções de novo, metrópoles brasileiras, elas são litorâneas, não é? Algumas exceções importantes, como a própria São Paulo, como Belo Horizonte, como Teresina, aqui no Nordeste, mas, em geral, há uma larga predominância da localização litorânea, que é uma herança desse processo antigo de ocupação do nosso país. O mapa da clivagem norte e sul, ele aparece em vários mapas dos diversos indicadores econômicos ou sociais que nós usamos para fazer análise regional, e vai ser uma das questões que vão ser apresentadas na aula de amanhã, alguns indicadores de análise para análise regional brasileira, e eu tenho certeza que, quando mapear esses indicadores, vão aparecer realidades como essas duas que eu estou começando a destacar na aula de hoje. Tá? No século XX, como eu já falei, a concentração que vem da indústria, ela doma a diversidade. Eu gosto de afirmar isso, que a diversidade era uma força muito grande no Brasil primário exportador, mas ela perde ritmo, e quem ganha ritmo é a concentração. E, dessa vez, a concentração no que hoje a gente chama de Sudeste, mas que Celso Furtado, por exemplo, quando estudou, em meados do século passado, a questão nordestina, ele chama de Centro-Sul, né? Então, é a partir de São Paulo, quando o Brasil faz a transição para a indústria, que a concentração se faz com muita força ali no Centro-Sul, e os mapas que a gente consegue fazer, qualquer mapa sobre indústria, ele mostra esse perfil de concentração com muita clareza, tá certo? E não é à toa que, no processo de dinamismo da industrialização, que se acelera nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, é que a literatura sobre a questão regional brasileira, ela aparece com mais força, e o grande protagonista dessa literatura é a região Nordeste, né? Que também, como a região Sudeste foi as principais regiões que foram ocupadas lá quando os colonizadores aqui chegaram, então essa marca fica até hoje, não é? O Nordeste, além de tudo, era muito densamente povoado aí na metade do século passado, e perdeu o trem da industrialização. Ele tinha duas indústrias tradicionais, a indústria da cana, para produzir a indústria do açúcar a partir da cana, e a indústria têxtil a partir do algodão, e ambas vão perder importância, não é? Naquele momento, principalmente a têxtil. Houve uma quebradeira têxtil no Nordeste muito grande quando a indústria têxtil nova se firmou em São Paulo, e
a gente vai passar por um momento muito difícil aqui na região, e é um momento que marca também a discussão sobre políticas regionais, na visão de que, deixada a dinâmica do próprio mercado, aquela questão não se resolveria, portanto, seria preciso que o ente Estado entrasse em campo e que políticas regionais, políticas públicas regionais ocorressem, não é? E elas ocorreram, e ali prevaleceu o tratamento macro-regional, certo? Elas ganham peso nesse momento, e um pouco mais adiante, o grande carro-chefe será políticas de incentivos fiscais, principalmente pós meados dos anos 60 em diante, isso ganha muita força. Não era a ideia inicial de Furtado para o Nordeste, não era a ideia inicial da Sudene, mas no segundo plano diretor da Sudene, o artigo 3418 perde as travas que Furtado tinha botado no artigo 34, e o sistema de incentivos deslancha aqui na região, e ele foi, do ponto de vista das políticas regionais da época, o instrumento que ganhou mais protagonismo, né? Então, a herança recente das políticas regionais traz essa grande marca, assim, a marca da escala macro-regional, a marca de um instrumento de política pública que combina investimentos diretos feitos pelo governo com renúncia fiscal. Ao invés de gastar, renunciar para criar diferencial de competitividade entre as regiões. Então, essa é uma trajetória que marcou muito esse período aí do meados em diante do século XX. No século passado, no final do século, a partir dos anos 80, sobretudo, a concentração industrial arrefece. Então, começam a florescer complexos industriais fora do Sudeste. O segundo PND do governo Geisel teve um papel importante nisso. No próprio Nordeste, nós trouxemos para cá alguns complexos de produção de bens intermediários muito relevantes nessa época, tá certo? E o professor Clélio Campolina tem estudado muito aquele mapinha que eu coloquei ali do lado, que é um mapa que mostra que a indústria perde aquela dinâmica muito autoconcentrada em São Paulo, se espraia da Grande São Paulo para o interior do próprio estado de São Paulo e desce na direção do sul, subindo um pouco na direção de Belo Horizonte, o que o professor Campolina chamou de polígono industrial, aí nas décadas finais do século passado e começo desse nosso século. Então, esse é um fato relevante para as nossas análises, é que a concentração industrial arrefece, há uma outra dinâmica que se coloca, outra dinâmica territorial que se coloca, o sul do país se beneficia muito dela, mas o Nordeste também se beneficia, o próprio Norte, com a presença do complexo de Manaus, também se beneficia. Então, isso é importante para as nossas reflexões. E o outro fato é a dinâmica do agronegócio. O Brasil, que vinha de uma trajetória de séculos de agronegócio para exportação, consegue retomar essa dinâmica agora em outros territórios, em territórios mais interioranos, num processo de ocupação do centro-oeste brasileiro, principalmente, mas também chegando às bordas da floresta amazônica, do que a professora Berta Becker chamava de arco do desmatamento, quando ela estudava a floresta. Então, isso é um processo do final do século passado para cá, mas que ganha muita força, está muito ativo ainda hoje, e faz do Brasil esse país que conseguiu ser uma potência industrial
mas que retoma também a sua velha vocação de produtor de commodities para exportação, tá certo? E o protagonismo da porção central do país, ele aparece com muita força. Claro que teve o papel daquele investimento autônomo que Juscelino fez com a criação de Brasília, implantando a capital do país no coração do Planalto Central, que é uma espécie de negativa para a velha herança da concentração das cidades do litoral. Então, aquilo não deixa de ter um papel muito relevante na dinâmica das décadas seguintes, 70 e 80 em diante, principalmente, tá certo? Então, isso é uma marca que nos traz ao presente com muita força, aí no final do século passado para cá. Ao mesmo tempo, a indústria perde aquele dinamismo que tinha, daqui a pouco eu vou voltar a isso, e o protagonismo do agronegócio ganha espaço, tá certo? Tanto na economia como na própria política, né? Se a gente vê políticas públicas hoje, como o protagonismo desse grande complexo tem peso, tá certo? As políticas regionais, elas continuam prevalecendo na escala macro-regional. O Norte tinha entrado junto com o Centro-Oeste ao lado do Nordeste, tá certo? E aí, geralmente, as políticas macro-regionais, quando se trata de regiões para privilegiar, o endereço é Nordeste, Norte e Centro-Oeste, porque, como eu já disse, o Sul ele tem a velha herança da formação histórica dele, mas ele é muito beneficiado com aquele momento da expansão industrial que o professor Clélio Campolina estudou com muita acuidade, que nos deixou como legado às nossas reflexões, que ele continua trabalhando. Recentemente, ele fez um estudo para o IPEA, atualizando essa visão, tá certo? Que é uma herança muito importante. Também é importante o fato das políticas regionais, ainda com esse corte mais macro-regional, perdem força. Perdem força com a crise do Estado, porque o Estado brasileiro ele entra em dificuldades no final dos anos 80 também. Essa década de 80 é muito importante para os nossos estudos, porque grande parte do que aconteceu dos anos 20 até 80, durante umas 6 décadas, teve um protagonismo muito importante do Estado desenvolvimentista brasileiro. E o Estado desenvolvimentista ele só consegue ser desenvolvimentista se for superavitário, se ele puder patrocinar uma trajetória, escolhas, e financiando na frente para atrair o setor privado naquela direção. Isso aconteceu com muita força no Brasil, dessas décadas, mas na década de 80 o Estado brasileiro entra em dificuldade, né? Ele tinha, na era Geisel, se endividado muito para continuar patrocinando o milagre brasileiro, e aí, quando vem uma parte grande do financiamento veio com recursos de fora do país, então o Brasil tinha uma dívida externa relevante, e a taxa de juros americana foi para o mundo da lua, e os encargos ficaram insuportáveis, e a gente teve que continuar se endividando, não mais para protagonizar uma estratégia de desenvolvimento, mas para refinanciar a dívida, até que houve a moratória do México, a torneira se fechou e nós passamos para outra estratégia, que foi financiar internamente a dívida pública, e passamos a contratar dívida interna, e estamos nisso até hoje, tá certo? Isso foi fazendo com que o Estado passasse há décadas a ter uma situação de crise fiscal em momentos mais agudos, menos agudos, como teve o hiato do começo do século XXI, a coisa melhorava, mas de todo jeito não era mais como era no Brasil, do Estado solvente, com capacidade de investir. Então, as políticas regionais também são afetadas por essa conjuntura e elas perdem força nesse momento, tá certo?
a gente vai viver, como eu falei, um hiato, uma janela de oportunidades no início do século XXI, que é o período dos governos do PT. Eles tiveram sorte de chegar ao governo no momento em que a conjuntura internacional tinha dado uma janela de oportunidade para países como o Brasil, que eram exportadores de commodities, e os preços dispararam e a gente conseguiu ter um momento importante naquele momento. E o modelo de promoção do desenvolvimento desses governos está um pouco resumido ali naquele gráfico, que não é meu, que está aí à esquerda, é do Ricardo Bielchowski, que analisou com muita sabedoria, na minha visão, o que é que aconteceu naquele período, né? Um processo de crescimento comandado pela ampliação da renda das famílias, um aumento do salário mínimo, com políticas sociais. Eu digo que é renda na veia das famílias, e com o consumo no Brasil 60%, 65% do PIB, puxar a dinâmica pelo consumo foi muito exitoso. Mas como a renda média da população brasileira é baixa, eles associaram dinamismo da renda com crédito. O crédito dobrou, a oferta de crédito passou de 25% para 50% do PIB, e isso ajudou a puxar a economia pela demanda, puxando também pela demanda popular, o que foi uma novidade da nossa experiência recente, porque também quem puxava a dinâmica brasileira no século XX era o consumo interno, mas era o consumo das classes de média e alta renda, né? Tanto que a gente termina os anos 80 como a oitava economia industrial do mundo, mas como o terceiro país de renda mais concentrada do mundo, né? Então, esse perfil de concentração de renda gerava um padrão de consumo que puxava o processo, mas nesse começo de século XXI houve esse ato onde a dinâmica do consumo, ou seja, de 2/3 do PIB, era puxada por uma demanda de consumo popular, que foi muito interessante, porque o pessoal foi consumir bens dos setores modernos que a gente tinha instalado no processo de industrialização, né? Foi comprar televisão, foi comprar máquina de lavar e por aí vai. E aí isso teve um complemento no bloco de investimento do PAC, mas a dinâmica principal era a dinâmica do consumo. Então, tem uns artigos do Bielchowski muito esclarecedores sobre essa dinâmica, mas é uma dinâmica que teve impactos regionais. E aí, para a nossa agenda, o que importa é esse tipo de dinâmica teve impactos regionais favoráveis à questão da desigualdade regional, porque ela impactou mais fortemente as regiões mais pobres. Então, por exemplo, as políticas sociais que tinham vindo da Constituição de 88, tinham se iniciado com mais força no governo Fernando Henrique, foram aceleradas nesse período inicial do século XXI, e grande parte delas veio com impacto muito mais forte no Nordeste, por exemplo. Vou dar 2 exemplos: a política de transferência, de expansão da Previdência para o meio rural. Ela foi muito importante no Nordeste rural, porque o Nordeste rural tem um peso muito grande no total da população rural brasileira, e aí a chegada da Previdência, pagando salário mínimo, deu um dinamismo muito grande no consumo aqui da região. Isso aconteceu também na região norte do Brasil, então isso teve impacto relevante, como teve o aumento real do salário mínimo, que também começa no pós-Plano Real, aí final da década de 90, e ganha força no começo do século XXI. E todos os estudos, o IPEA tem vários, mostram que isso foi muito mais importante para o Norte e Nordeste do que o próprio Bolsa Família, que é o carro-chefe das políticas sociais que o Constituinte
ajudou a conceber lá na Constituição de 88. Porque, como a grande maioria dos ocupados no Norte e no Nordeste, eles estão próximos ao salário mínimo, a renda média deles é muito próxima do salário mínimo. Quando o salário mínimo ganha rapidez no crescimento, o impacto aqui nessas duas regiões é bem mais forte do que, por exemplo, em São Paulo, onde a renda média já é muito maior do que o salário mínimo e, portanto, não é o salário mínimo quem puxa. O pessoal de 3, 4 salários mínimos tem que ir para o sindicato para conseguir aumento real, etc. Então, esse perfil foi muito importante das políticas dessa época, que não só reduzem pobreza e fazem isso, aliás, reduz mais pobreza do que reduz desigualdade, tanto social como regional. Também tem uma vasta literatura sobre esse período mostrando isso, que foi muito bom para reduzir pobreza, mas as desigualdades de renda, elas ainda são bastante gritantes, apesar de terem sido um pouco atenuadas nesse período. Mas o relevante é que políticas que não são políticas explicitamente regionais, como essas que eu citei, política previdenciária, política de salário mínimo, políticas sociais, tipo Bolsa Família, elas tiveram impactos regionais muito importantes. Portanto, do ponto de vista da dinâmica, a dinâmica regional muda favoravelmente às regiões mais pobres, e as políticas regionais também têm esse novo perfil, né? Ao invés de políticas regionais explícitas, que eram as que nós tínhamos construído no final do século passado, meados e final do século passado, a gente passa a ter políticas que nós chamamos de políticas implícitas. E esse mapinha aí é para mostrar uma das que eu considero que teve maior impacto, que vai ter, eu espero que assim seja, vai continuar tendo um impacto relevante para o futuro, que é a política de expansão das universidades públicas, que está aí nesse mapa das IES federais, que passaram de 43 campi para 66 campi principais, e de 148 no total dos campi em 2002 para 321 campos em 2014. E o mapa muda completamente. Vejam que o primeiro mapa, que está lá em 2002, era muito parecido com aqueles dois primeiros que eu mostrei a vocês. As universidades federais concentradas no litoral, tanto no sul como no sudeste, como no norte, como no nordeste, e os mapas seguintes, os pontinhos vão adentrando o território brasileiro, e o mapa de 2014 é um belo mapa, já com várias presenças de universidades no interior do Brasil, né? Essa puxada que foi dada pelas federais foi acompanhada pelas estaduais e foi acompanhada pelas universidades privadas, que também se interiorizaram, formando esse tecido de universidades espalhadas no interior do país, o que eu acho que foi um fato relevante, muito importante. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós que trabalhamos com políticas regionais, desse período, aprendemos a distinguir essas políticas públicas de corte regional. A gente estava acostumado a falar com essa caixinha do meio aí, que são políticas regionais estrito sensu, políticas explícitas de promoção do desenvolvimento regional. Elas são formuladas para combater as desigualdades regionais. Então, o foco são as desigualdades. Mas a gente viveu essa fase recente nessa outra caixinha do lado, que são políticas setoriais, como eu falei, a própria política educacional é uma política setorial, a política previdenciária pode ser considerada setorial, mas que tem impacto regional diferenciado. Então, elas podem ser chamadas de políticas implícitas, políticas regionais implícitas. Então, o que a gente viveu foi uma combinação de políticas regionais explícitas, que perdem força, e ganham força mais recente as políticas regionais implícitas, mas que têm
esse poder de contrabalançar as heranças de desigualdade regional do nosso país e, portanto, precisam estar na nossa agenda, né? Então, a nossa agenda, eu acho que ela se expandiu. E a gente, por exemplo, no Nordeste, nós estamos muito conscientes de que temos que ter políticas públicas específicas para o Nordeste, mas precisamos estar com muita clareza em Brasília, discutindo políticas setoriais, porque aprendemos que as políticas setoriais se expressam também territorialmente e, portanto, é preciso inserir prioridade para a região nas políticas regionais, a formatação das políticas setoriais, elas não são espaciais, elas têm embutido dentro delas um potencial ou de concentrar ou de desconcentrar territorialmente. Então, nossa agenda no debate sobre políticas regionais, ela é uma agenda bem estimulante hoje, com essa dupla faceta que eu queria deixar aí para o nosso debate. Mas eu queria fazer duas indicações. Primeiro, olhando para esse próprio gráfico que eu montei aí, uma novidade, eu considero isso uma novidade, que são políticas para valorizar potencialidades regionais. Então, é como pouco se a agenda tivesse também se expandido nessa direção. Além de buscar as políticas setoriais, nós começamos a chamar de políticas territoriais, aquelas que têm como objetivo dialogar com a diferenciação regional, que é diferente de desigualdade regional, e que parte do conceito de diversidade regional, das potencialidades distintas que um país com aquela característica inicial do meu primeiro mapinha mostrou, tá certo? E nós avançamos nessa direção, chamando de políticas de desenvolvimento territorial, e aí desembarcamos na escala local para fazer isso. Desde o final do século passado vinha toda uma discussão de políticas regionais de desenvolvimento local, e elas ganharam também protagonismo nessa busca de dialogar com a diversidade regional, com conceitos novos, esse conceito de APL. No começo foi bastante contestado, mas depois a gente foi aperfeiçoando e fomos construindo políticas de apoio a APLs muito interessantes. E ainda hoje, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem, na política de apoio às APLs, um dos seus eixos principais, e isso foi feito estimulando o protagonismo regional. Então, muito ligado com experiências de vir de baixo para cima, de promover a concertação entre atores múltiplos, em estimular o protagonismo dos atores locais. A mesma coisa aconteceu com o que a gente chama de políticas de territórios rurais, e mais adiante a política dos territórios da cidadania, que durou pouco, mas que deixou uma lembrança muito interessante de que o meio rural brasileiro tem muita energia, tem muita potencialidade, e os atores ali presentes têm uma enorme capacidade de protagonismo. Então, aprendemos muito com essa lição. E eu acho que hoje, eu diria que se vocês me pedissem uma agenda para discutir políticas regionais no futuro, eu estaria essa agenda mais complexa nesse gráfico que eu construí aí do lado, né? Partindo das nossas tradicionais, mas acrescentando essa visão das políticas setoriais com impactos regionais e das políticas de valorização ou de abordagem de baixo para cima, que são as políticas em escala territorial mais próximas da vida das pessoas. Então, nós fomos acumulando no Brasil esse conjunto de experiências, somos muito observados, muito afora, principalmente na América Latina. A América Latina acompanhou de perto essa trajetória brasileira. Nós somos sempre convidados por países latino-americanos para falar dessas experiências que nós vivemos nessa fase mais recente. Mas eu queria indicar também para vocês um livro recentíssimo,
publicado pelo IPEA agora em outubro, que foi coordenado por Rodrigo Portugal e Simone Afonso, que é o livro sobre a história das políticas regionais no Brasil. Eles fazem uma trajetória maravilhosa, vão muito antes de onde eu comecei. Os mapas iniciais do livro estão riquíssimos, mostrando experiências de políticas de vale, experiências de políticas de infraestrutura econômica. Realmente, esse livro é um primor para quem quer começar os seus estudos sobre políticas regionais no Brasil. E eles chegam, no final do livro, a uma reflexão parecida com essa que eu estou fazendo aqui para vocês, com esse conjunto de políticas que a gente experimentou mais recentemente. Então, eu deixo aqui minha sugestão de entrar no IPEA e conhecer esse primor de livro que os dois coordenaram, né, com vários outros artigos. Eu queria fazer uma referência ainda nessa tendência do século XXI à experiência da PNDR, porque eu acho que foi uma experiência importante, porque a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que começou a ser montada lá em 2003, e que ganha força em 2017 em diante, e ganha mais força conceitual e de formulação até mais recentemente, ela, para mim, também vai deixar aqui algumas lições, embora ela não tenha sido muito implementada, sobretudo por essa razão que eu coloquei no final, a indefinição do modelo de financiamento, que se dá no momento de crise fiscal. Então, a gente não pode esquecer que o Brasil vem de um momento de crise fiscal que foi atenuada quando teve aquela janela de oportunidade, mas não desapareceu, a gente está vivendo ela mais uma vez. Então, nesses tempos de crise fiscal, a questão do financiamento das políticas regionais é uma questão muito relevante, eu acho que precisa estar na nossa agenda do século XXI, a discussão sobre novos modelos de financiamento das políticas regionais, tá certo? Mas ela também deixa, a PNDR deixa uma abordagem que eu acho que ela veio para ficar, e eu acho que nós da academia temos tudo para ajudar as políticas públicas para trabalhar nessa direção, que é a abordagem em múltiplas escalas, sem negar a importância da escala nacional, como eu já falei, inclusive em políticas setoriais, sem negar a relevância ainda de políticas macro-regionais, pelos mapas que a gente tem. Esse é outro dele. Qualquer mapa aparece, veja, as áreas verdes escuras são as mais dinâmicas. Veja que elas estão, de novo, no litoral e da metade para baixo do mapa. Então, isso é uma marca estrutural muito forte no Brasil. E esse não é um mapa geral, é o mapa da PNDR, que ele construiu numa escala sub-regional, tentando fazer uma tipologia, que é o tema que a gente vai ver na aula de amanhã. Então, esse mapa também é para introduzir para a aula de amanhã, porque também isso aí é um esforço que o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o IPEA, fez para atualizar o mapa inicial da PNDR. Esse mapa é esse esforço de atualização. E ele faz uma tipologia com base em duas variáveis. Uma variável de estoque, como está dito ali embaixo do mapa, que é o rendimento médio domiciliar per capita. Então, isso dá uma ideia do estoque, ou seja, da herança que permitiu chegar a esse patamar de renda média, e uma variável de fluxo, para ver mais recentemente como é que isso está mexendo. E aí a variável escolhida é uma taxa de crescimento do produto interno bruto per capita também, e os dois per capita para serem comparáveis, e isso dá esse mapa aí e permite mergulhar numa escala que não é a macro-regional, é uma escala sub-regional, mantendo nessa experiência de tipologia, mantendo respeito aos limites estaduais. Os limites estaduais têm uma força muito grande no Brasil, nós somos uma república trina hoje, então a União é muito importante, é o ator que tem mais recursos, mas
governos estaduais têm um protagonismo forte e governos municipais têm também autonomia. Portanto, o Brasil não é um país simples do ponto de vista dessa gestão das políticas regionais, mas é por isso que a gente sempre respeita nas nossas tipologias o marco das fronteiras estaduais, mas a leitura permite desembarcar nos territórios estaduais para ver diferenciações internas, que é o que esse mapa faz. Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu fiquei muito contente quando eu soube que na segunda aula a gente vai aprofundar esse debate sobre tipologias, para esse desembarque numa escala mais fina, tá certo? Para tentar entender o Brasil nessa escala mais fina. E com isso eu chego ao momento recente, que eu já usei muito tempo, já estamos às 18h30, 1 hora quase de aula, um pouquinho mais. Então, eu vou já indo para a segunda parte. A industrialização nossa, na parte recente, está em crise. Eu acho que essa é uma marca importante, pela força das commodities também. Não é? Então, esse é o Brasil de hoje. A gente perdeu um pouco o pé da outra revolução industrial que aconteceu do final do século para cá e está em curso hoje. Então, a indústria está perdendo peso na produção brasileira, ela vive um momento ainda de dificuldades, não se reposicionou, e a força das commodities é um fato, tá certo? E essas duas tendências, elas primeiro afetam negativamente o Sudeste. Então, o que houve foi um espraiamento da indústria, mas também houve, como o Campolino estuda corretamente, mas também houve um prejuízo para São Paulo. E quem estudava isso com muita competência era o professor Wilson Cano, que nos deixou esse ano. Ele mostrava que, atenção, tem um processo de espraiamento da indústria, mas também tem um processo de perda de protagonismo da indústria. Isso afeta muito o Sudeste e, sobretudo, afeta São Paulo, tá certo? E isso favorece, e a dinâmica das commodities favoreceu o Centro-Oeste e o Norte. Então, nós temos essa dinâmica nova aí no presente, que ainda com muita força presente nas nossas agendas de debate sobre análise regional e sobre políticas regionais, tá certo? Nós estamos tentando avançar para indústrias de maior densidade tecnológica, elas tendem a reforçar a antiga concentração, então é preciso ter um olhar nas políticas industriais de promoção da nossa entrada na Revolução 4.0, na indústria 4.0, e porque ela tem essa antiga raiz da concentração, que a gente precisa estar atenta a ela, tá certo? Eu acho que tem um outro fato novo, que foi a descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal foi muito importante, porque ela cria todo um outro tecido de estímulos a outro tipo de atividades, e como o pré-sal está ali do Rio de Janeiro para baixo, ela tende a reforçar a concentração Sudeste e Sul, tá certo? Então, esse também é um fato novo que as análises regionais precisam estar atentas, até pelas mudanças que o próprio complexo petroquímico de petróleo e gás vem sofrendo nos anos recentes. Por outro lado, a crise econômica, a crise fiscal. O momento recente está impregnado de uma fase de crise econômica. A gente viveu aquela janela de oportunidade até 2013, mais ou menos, mas de 2014 para cá o Brasil vem patinando e agora ainda teve que enfrentar esta pandemia. Então, a gente tem um desafio importante, que é essa marca da crise econômica no período mais recente, que dialoga com a crise fiscal, não é? Uma dialoga com a outra, e no meio de um avanço liberalizante. Então, uma espécie de negativa desse papel estratégico das políticas públicas para protagonizar esse debate sobre desenvolvimento regional e políticas públicas regionais. Então, o ambiente hoje é um ambiente muito especial, é preciso que a gente olhe para o presente, para
construir a nossa agenda de debate, né? E uma das discussões é aquilo que eu falei, são novos modelos de financiamento, de investimentos públicos que são importantes, e essa transição para uma outra relação com o setor privado. E aí eu queria trazer isso para o nosso debate regional. E aí eu trouxe o primeiro mapa das PPPs que o governo Dilma lançou ali em 2012. Para não dizer que eu estou falando do presente, eu fui buscar lá no começo desse debate aí, quando o governo Dilma fez algumas iniciativas de projetos para financiar através de PPP, em especial projetos de infraestrutura, que são muito adequados para serem construídos não somente pelos governos, mas também em parceria com a iniciativa privada, né? Esse mapa me acendeu uma luz, porque ele para na Bahia. Ele para na Bahia, e isso está mostrando que os estudos de viabilidade para parcerias público-privada, eles dialogam muito fortemente com esse adensamento histórico do Brasil, né, no litoral e nessa porção sul do país. Então, acho que esse é um debate relevante, porque nós, do desenvolvimento regional, vamos ter, sim, que fazer discussão sobre outras formas de financiamento do desenvolvimento regional, tá certo? Por outro lado, veja, tem toda uma agenda nova sobre as mudanças mundiais que estão sinalizando novos tempos e que vão estimular a gente a pensar novas dinâmicas regionais. Claro que os estudos da minha geração vão ser importantes, mas tem uma linda pauta para os novos economistas regionais, que tem a ver com isso, com as mudanças que o mundo está passando e com a leitura regional dessas mudanças. A pandemia chamou muita atenção para essa passagem da era analógica para a era digital, e ela é uma passagem muito relevante. Eu acho que isso vai estar na agenda dos estudos regionais daqui para frente, tá certo? Porque isso promove relocalizações importantes. Então, há uma agenda nova de pesquisa aí ligada a essas mudanças mundiais, mudanças de padrões produtivos, o crescimento das atividades terciárias junto com as atividades industriais. Então, acho que isso é muito importante na agenda do futuro, como também o debate ambiental. O debate ambiental vai ganhar relevância, já está ganhando, a própria pandemia também chamou atenção para isso. Não é à toa que, por exemplo, um país como a Alemanha está construindo um plano de recuperação com base na economia verde. Então, é muito importante. E, do ponto de vista do Nordeste, eu tenho chamado muita atenção para que isso precisa nos tirar daquela agenda nordestina de se lamentar porque perdeu o trem da industrialização brasileira do século XX. É preciso a gente olhar para o século XXI e se perguntar qual é a agenda do Nordeste para o século XXI. Estou fazendo isso para terminar minha aula falando do Nordeste também, né? Então, o Brasil das energias limpas. O Brasil das energias limpas dialoga com o Nordeste. O Nordeste é o endereço preferencial tanto do mapa dos ventos, que está aí à esquerda, como do mapa solar, né, que está aí à direita. Então, as duas energias limpas, e a primeira nós já começamos a explorar com mais força, e o Nordeste ganhou um protagonismo muito importante e é responsável pela maioria dos projetos. Foi uma expansão recente muito legal. Então, acho que tem uma agenda nova aí de estudos regionais que vai ser feita à luz dessas mudanças que estão acontecendo no mundo e que a pandemia acelerou, tá certo? Portanto, acho que tem muito chão aí pela frente para a gente olhar para futuros estudos. Um outro é o papel estratégico das cidades médias. Nós vimos de um momento em que o Brasil pulsava nas metrópoles, mas esse período mais recente, as cidades médias brasileiras se dinamizaram muito, o censo demográfico passado já mostrou isso, e esse próximo vai mostrar ainda com mais força, tá certo? Isso
sinaliza para um potencial de interiorização. E aí eu volto para o professor Campolina. Esse mapazinho aí da esquerda é um mapa de um estudo do CEDEPLA que ele protagonizou também, que é o sonho dele de um Brasil mais polinuclear, que também é meu sonho, tá certo? E eu acho que hoje a gente já tem as bases principais para construir um Brasil mais polinuclear, e essas cidades médias precisam estar nas nossas agendas, tanto de análise regional como de políticas regionais. O segundo mapa é o mapa do Plano Regional do Nordeste recente, feito pela Sudene, e eles usaram uma abordagem regional que parte desse estudo do IBGE, da Divisão Regional do Brasil, publicado em 2017, onde eles têm uma abordagem inovadora também. Parabéns ao IBGE pela abordagem desse estudo, que foi usada também pela equipe da Sudene, com a assessoria do professor Jambitum, para montar esse mapa das áreas geográficas, das regiões geográficas intermediárias, que são lideradas por cidades médias, que comandam o seu interland, tá certo? Eu acho que esse é um tipo de abordagem nova também, muito interessante para as políticas públicas regionais do futuro, tá certo? Então, esse tecido de cidade média que Campolina já vinha estudando, vejam o Brasil dos anos 50 e vejam o Brasil de 2010, como já estava pontuado de cidade média, e o de 2020 vai ficar ainda mais legal, tá certo? Então, acho que esse é um tema novo. E, finalmente, o tema dos novos conhecimentos, das novas tecnologias, das novas atividades, das novas formas de fazer as atividades antigas, tá certo? Do papel estratégico dos serviços, da sociedade do conhecimento. Tudo isso vai ter desafio para nós entendermos a dinâmica espacial que está por trás, que vai ser uma dinâmica diferente daquela força concentradora da antiga indústria de transformação. Aí eu dei uma de nordestina também para chamar a atenção. Polos de tecnologia de informação podem surgir Brasil afora, surgiram aqui no Nordeste, surgiram em Recife, tá certo? Recife tem hoje um polo de tecnologia da informação e comunicação consolidado ali na ilha do Recife, onde a cidade nasceu. E o Nordeste da economia criativa, que tem a ver com essa sociedade dos serviços, da produção cultural. Então, o mundo em crise, Pernambuco e o Ceará ganhando o prêmio em Cannes, tá certo? É disso que eu estou falando, é isso. É uma agenda que não estava nos estudos tradicionais de economia regional, mas que eu tenho certeza que vai estar nos estudos futuros, tá certo? E eu vou terminar com essas minhas duas considerações finais que eu deixei para o fim, para a gente abrir um momentinho de debate com quem quiser participar. Não sei se já tem perguntas feitas aí no chat, mas eu acho que uma questão que eu queria terminar é essa, que nós estamos diante de um mundo novo e o Brasil está diante de uma necessidade de se reposicionar no mundo. Então, de se repensar, de construir novas estratégias. O momento atual embute muitas incertezas, mas já tem sinais de rumos estratégicos. Então, tem uma agenda que talvez preceda a agenda do debate e do desenvolvimento regional, que é a agenda do debate sobre o desenvolvimento nacional. Assim. Para onde é que o Brasil quer ir, que tipo de trajetória ele vai construir para ser importante no século XXI, como ele foi no século XX. E a própria concepção de desenvolvimento está mudando. Ela hoje exige uma abordagem multidimensional. Como eu falei, a questão ambiental ela veio para ficar. Então, nós do desenvolvimento regional temos que interagir mais com o pessoal do debate ambiental. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito interessante para os cientistas dessa área nos próximos anos, nas próximas décadas, e eu espero que isso nutra estudos inovadores na nossa área, tá certo? E, finalmente, o tratamento territorial das políticas públicas, que não está consolidado nessa abordagem
multiescalar, mas que eu tenho certeza que a abordagem multiescalar é a abordagem adequada para entender o país como o Brasil e para dialogar com um país como o Brasil nas suas políticas públicas. E não estamos partindo do zero, nós já temos aprendizados importantes, tá certo? E temos um aprendizado que eu queria terminar com ele para poder fazer o link com a aula de amanhã do Anderson, que é o desafio da valorização da diversidade regional. Vamos continuar pensando em desigualdade? Vamos, mas vamos colocar junto com o debate das desigualdades o debate sobre a diversidade regional. É o lado positivo, o outro é o lado negativo, é o lado da herança de concentração. Mas essa herança pode ser minimizada com uma outra estratégia, com outra leitura, com outro aprendizado, de olhar com mais acuidade para essa maravilhosa diversidade regional brasileira, tá certo? O Brasil é múltiplo, o Brasil tem potenciais distintos, então ele não comporta uma leitura de homogeneidade, e esse conceito de diversidade dos nossos territórios, inclusive dos territórios rurais brasileiros, que ficaram meio fora da agenda do século XX, quando a gente se encantou com a indústria, a relação rural-urbano mudou, então os nossos estudos precisam estar sintonizados com isso, mas precisam, sobretudo, estar sintonizados com essa ideia central, na minha visão, da diversidade regional. Então, acho que isso nos ajudaria muito no debate do futuro sobre políticas regionais. Então, acho que a aula de amanhã vai completar essa minha reflexão, pelo que eu conversei um pouquinho com o Anderson antes de preparar a minha fala. Então, eu agradeço aos 36 participantes que estão aqui presentes e me coloco à disposição para responder alguma pergunta. Ainda temos uns minutinhos. Bom, professora Tânia, obrigado pela apresentação, né? Excelente apresentação. E assistindo aqui, eu não poderia ficar mais contente de que, né, de a gente ter conversado pouco, mas, na verdade, as duas apresentações elas são, né, muito complementares. Tá? Amanhã a ideia é discutir um pouco a tipologia, né, entender a diversidade regional e como a gente, ao entender a diversidade regional, a gente pode propor política regional, que eu acho que é uma agenda que anda meio sumida, né, no nosso país, principalmente, e dada toda a complexidade que você mencionou, é mais do que necessário, inclusive por conta de todos os desenvolvimentos que têm, né, relação com a sustentabilidade, da gente discutir região, né, porque o desenvolvimento sustentável ele não existe sem a região, sem o local e sem entender essas diversidades que a senhora expôs aí com tanta clareza. Muito obrigado mesmo pela apresentação. Eu estou aqui coordenando o chat. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar mais para o pessoal, porque eventualmente a gente também pode conversar, né? Mas tem uma pergunta do Marcos, e a gente tinha combinado aqui com a organização da AMPEC que teria a possibilidade de abrir os vídeos para fazer as perguntas. Acho que é melhor do que... Pelo menos a gente vê vocês, não fica aqui no escuro, e é melhor porque fica mais direta a pergunta do que a gente lê, né? Boa noite. Bom, eu escrevi lá, mas acho que falando diretamente com a professora, talvez eu consiga, né, ilustrar melhor. É que as políticas regionais, salvo engano, elas tiveram pico, depois caíram um pouco, mas temos as políticas nacionais, né? E aí no Brasil existe essa oscilação alternativa. No caso agora nós temos a reforma tributária, que é uma coisa que já vem lá pós 94, né? Com as contribuições acumulativas. Então agora há vários projetos e um projeto do governo e o núcleo do projeto é a unificação das alíquotas, né? Das alíquotas. Quer dizer, ao unificar as alíquotas, o que é que nós teremos? Nós teremos um regulamento só,
redução do custo de transação, dentre outras vantagens. Quer dizer, isso faz com que as trocas, né, ficarão mais em conta, os negócios ficarão mais baratos. Em contraposição às políticas públicas que têm uma montanha de recursos e que esses recursos nem sempre chegam na ponta. Por outro lado, nós temos também a aposta na TL, nos arranjos produtivos locais, que dependem de criatividade local. Ora, nós não temos essa massa crítica, né, no nosso empresariado do interior, nós não temos essa massa crítica. A professora falou, por exemplo, das universidades que foram adentrando no Brasil. Isso é positivo, mas ainda aí é muito incipiente. Então, eu acredito que esses projetos a nível nacional, a importação do capital externo, um acordo comercial, como foi a China, talvez o resultado fosse mais rápido, né, e trouxesse mais bem-estar e benefício para a população. Então, a pergunta é essa, se fortalecer a reforma tributária, fortalecer um acordo comercial com países centrais, não redundaria mais bem-estar da população, mais incorporação de tecnologia de forma mais rápida. Professora Tânia, você prefere responder e depois, porque já tem uma outra pergunta. Aí, se tu quiser também entrar, tudo bem, fica à vontade. Tá bom. Eu acho assim, primeiro, a reforma tributária que está aí no Congresso, na verdade, ela é muito, muito restrita, né? Como você falou mesmo, Marcos. O grande objetivo dela é simplificar e reduzir custo de transação. Então, ela é muito focada num objetivo que é importante para o Brasil, mas a gente não abriu o pacote da reforma para outras abordagens. Então, eu acho assim, que a própria estrutura do sistema tributário brasileiro precisa de uma reforma. A gente precisa ficar mais perto do padrão OCDE, onde a gente vai buscar mais recursos na renda e no patrimônio e menos recursos no consumo. Então, essa estrutura muito fundada no consumo, 50% da carga vem do consumo, isso não está em discussão, e isso é muito importante para as políticas de desenvolvimento, como também a federação, o debate da distribuição da receita pública na federação, ele é muito relevante. Então, esse tipo de debate que a gente vem fazendo aqui sobre as políticas territoriais, num país como a Alemanha, por exemplo, onde a instância local ela tem mais poder, é muito mais fácil de fazer do que no Brasil, onde a abordagem é local, mas o recurso está concentrado na mão da União, o recurso é nacional, tá certo? Então, para fazer esse link, a gente tem que ser muito malabarista, tá certo? E esse debate não está em discussão. Foi tentado colocar isso na agenda e não foi aceito, né? A própria unificação do ICMS, a transformação dele no IVA. Tem um debate aí sobre um fundo regional que a gente vai e volta e não consegue saber. Então, eu acho que a gente está perdendo um espaço, assim, principalmente nós do regional, não vamos ser muito contemplados com impactos para nós da reforma tributária, muito mais na outra linha, pelo menos é essa a imagem que eu tenho lá aí, que a gente nem sabe se vai ser aprovado ou não, né? Com relação a novos modelos de financiamento, eu acho que isso sim, isso que você chamando de acordos com outros países, eu acho que isso também vai estar na nossa agenda, como eu falei. Eu acho que novos modelos de financiamento vão estar na agenda das políticas regionais nos próximos anos, concordo plenamente, tá certo? E esse tipo de agenda muda projetos, tá certo? A Bahia está com experiência com a China, por exemplo, para financiar
grande eixo ferroviário, que é muito importante na dinâmica regional baiana, que é a FIOL, tá certo? E a presença da China mudou a rota da FIOL. Então, tem a ver com o projeto chinês de vir do Pacífico para o Atlântico, que a Bahia não tinha isso na sua agenda. Então, é um outro momento, eu acho, do debate sobre financiamento das políticas públicas. Quanto às universidades, eu acho que, de fato, elas são um fato novo, ainda incipiente, mas eu acho que isso, para os futuros programas, projetos de desenvolvimento local, a presença dessa moçada aí no interior do país, eu julgo que é um fato relevante. Eu acabo de fazer essa semana uma entrevista com o pessoal que está em Serra Talhada, aqui em Pernambuco, tá certo? Eles estão articulados com os empresários locais, eles conhecem todo mundo, eles sabem quem pode ser protagonista ou não, eles estão se aproximando, é um outro tipo de visão de universidade que eles têm uma visão de que a universidade tem sim que dialogar fora dos muros dos seus cercados, é uma meninada nova que está dialogando com o tecido empresarial. Claro que é um tecido empresarial do interior do Nordeste, não é São Paulo que eu estou falando, mas eu acho que isso é uma semente de futuro positiva, ainda continuo acreditando nisso. Professora, a gente tem mais duas perguntas aqui. Uma do Guilherme. A senhora acredita que as divergências regionais, investimentos, valorização e sustentabilidade provém da nossa diferença histórica e étnica, onde estados com menor investimento também são estados com maior variabilidade de cor? Regiões mais pobres e com menos investimentos por conta da classe e etnia? Então, é a pergunta do Guilherme. E, na sequência, você prefere responder ou eu faço já as duas? As duas. Tá bom. Boa noite, professora. A pergunta é do Jonas. Parabéns pela forma de pensar o desenvolvimento para além do tempo. Contudo, a professora acredita que, dadas as condições econômicas e atuais emergentes, com o andamento da pandemia e o cenário que se coloca, de déficit, desemprego, etc., vai haver tempo para pensar e desenhar políticas regionais de maior integração e deslocamentos dos polos, ou seremos empurrados para correr atrás dos problemas atuais, postergando essa agenda do desenvolvimento? A pergunta primeira é do Guilherme, a segunda do Jonas. A primeira é uma pergunta muito instigante, né? Para a gente trazer o debate da questão étnica para os estudos de análise regional, né? Que a gente não fez, mas eu acho que o Brasil vai poder fazer isso daqui para frente, porque o pessoal está perguntando, o pessoal está querendo saber. Tem sim uma relação, na medida em que da trajetória nossa da escravidão, da maneira que saiu dela, dessa herança pesada que a gente tem ainda hoje. E ela dialoga, sim, com a falta de oportunidades. Qualquer estatística que a gente tome, a população afrodescendente tem mais dificuldade de acesso ao conhecimento, tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, tem mais dificuldade de acessar rendas mais elevadas. Então, tem sim uma dimensão aí que vem dessa questão étnica, tá certo? E que nossos estudos nunca enfatizaram, mas eu acho que tem uma juventude aí que vai fazer esse link, tá certo? Mas a gente pegou isso por outras variáveis. Então, através de outras variáveis, a gente trabalhava esse fenômeno. Mas eu acho que vamos ter, sim, que dar conta disso. Por exemplo, quando eu fiz um estudo recente sobre o desenvolvimento rural brasileiro, através do IICA, alguns anos atrás, era um momento que estava discutindo as comunidades quilombolas. Na agenda dos analistas regionais, de nós que fazemos políticas regionais, nunca teve os quilombolas. Então, é como se a gente fizesse de conta que não existisse. Quando o pessoal preparou o mapa dos quilombolas que eu vi,
a minha reflexão foi assim, gente, como é que a gente escondeu esse mapa durante tanto tempo? Porque o Brasil estava todo pontilhado de comunidades quilombolas, não é? que são relevantes para estudos, principalmente esses nossos estudos futuros, que eu acredito que a gente vai vir para uma escala local mais próxima. Esse debate das comunidades quilombolas vai aparecer, porque eles não reproduzem os mesmos padrões de outros arranjos étnicos que a gente foi construindo, de outros arranjos socioeconômicos que a gente foi construindo. Então, acho que tem uma agenda nova aí que vai pintar para o futuro, né? Não sei se a nossa academia vai dar conta dela, mas que vai ter pressão para que ela considere isso, acho que vai ter, porque é uma pressão que vai vir da sociedade brasileira, tá certo? A outra pergunta é mais difícil, assim, porque ele nos traz para a conjuntura. Então, eu sempre digo que na conjuntura eu sou pessimista. Tá certo? Não sei se vocês conhecem Ariano Suassuna. Um dia perguntaram a ele, ele foi meu colega de secretariado no governo de Pernambuco. Quando eu fui secretária da Fazenda, ele era o secretário da Cultura. E a gente se aproximou muito. E eles perguntaram um dia a ele se ele era otimista ou pessimista. Ele disse, não, eu sou um pessimista esperançoso. Tá certo? E eu diria que eu assino embaixo do Ariano. Eu acho que eu sou uma pessimista esperançosa. No curto prazo, eu acho que a agenda para políticas regionais está muito difícil. Está muito difícil. Talvez a gente devesse aproveitar, já como está difícil, a dar uma olhada mesmo para essa última dimensão que eu trabalhei, das políticas mais locais, das políticas que dialogam melhor com a diversidade. Talvez fosse uma forma menos difícil, digamos assim, da gente inserir a nossa agenda de políticas regionais no presente, tá certo? Mas eu acho que para frente ela vai ganhar de novo relevância, né? Vai ganhar de novo relevância. Então, eu acho que mais para frente a gente vai voltar a discutir políticas regionais com mais consistência, com mais força. Pelo menos é essa a visão que eu tenho. Agora, no curto prazo, nós vamos estar para o ano, como é que sai dessa encalacrada que a pandemia vai deixar em 2020. Então, aí o espaço é esse, a pergunta central é essa, a agenda nacional é essa, a agenda dos governadores é essa, a agenda dos prefeitos vai ser essa. Então, o desemprego ainda vai estar muito alto, a subocupação vai estar muito alta, muita empresa fechou e não vai voltar. Então, é mesmo uma agenda de curto prazo, tá certo? Mas eu acho que a nosso desafio é assim, e nessa agenda de curto prazo, como é que a gente bota ali uma reflexão sobre o regional? Então, acho que essa escala local pode permitir a gente colocar essa reflexão. Eu, pelo menos, estou tentando fazer isso. Tá certo? Acho que esse é um espaço interessante. E para o futuro, a gente vai ter que ver para onde é que o Brasil vai, o reposicionamento que o país tem, e aproveitar isso para recolocar a dimensão territorial numa agenda nacional, né? Para que a gente não reproduza trajetórias como aquela do século XX, que deixou sequelas muito fortes. Eu queria, então, aproveitar e fazer a pergunta que eu queria fazer. Eu acho que amanhã a gente vai conseguir, né, conversar um pouco mais sobre o que seria essa agenda, inclusive na resposta aí para o Jonas. Eu acho que a nova agenda de desenvolvimento que tem sido discutida no mundo inteiro, que é a agenda do desenvolvimento sustentável, ela é urgente, né? E se a gente for parar para esperar, né, as coisas melhorarem, pode ser que a gente perca muito tempo. Então, é reforçar isso que a professora Tânia falou, né? A gente precisa começar a estudar mais, começar a desenvolver estudos e a propor políticas regionais, seja, né, via Estado, seja com participação do mercado, mas que sejam fundamentalmente, né, de caráter local. Então, eu acho que se a gente demorar muito e não conseguir entrar nesse trem, ele vai sair da estação e a gente pode, mais uma vez, ficar para trás. Então, a gente vai poder falar
um pouco mais. E dentro dessa discussão, e eu queria ouvir um pouco do que a professora tem para falar, o que fazer em termos de desenvolvimento na Amazônia. Eu acho que essa é uma pergunta que tem vindo, a gente tem visto notícias, né, de um certo retrocesso na atuação na área, e será que, né, dado a dimensão, né, regional da área, será que a gente consegue propor políticas de cunho local para a Amazônia? Será que é possível? Veja, eu acho que esse é um tema importantíssimo, né? Meu foco é Nordeste, não é Amazônia, mas quando eu trabalhei no Ministério da Integração, foi a época da elaboração do PAS, que era um plano de desenvolvimento para a Amazônia. Marina Silva era a secretária, era a ministra do Meio Ambiente, e a gente fez uma parceria para trabalhar esse plano, né? Então, foi quando eu me aproximei mais dessa questão da Amazônia, e a Berta Becker ainda teve um papel de muito protagonismo, né? E ela defendia muito isso, que a gente tinha que ter uma outra proposta para a Amazônia, que não era a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus era o Brasil do Sudeste querendo desembarcar na Amazônia, tá certo? E que isso não era adequado. Aquele padrão de indústria não era a proposta para a Amazônia, e muito menos a devastação que a gente está assistindo. Então, tanto o Brasil industrial como o Brasil do agronegócio, que eram assim, os dois carros-chefes do desenvolvimento do século XX, não eram adequados. Aí a linha que a gente trabalhou era uma linha de conhecimento, de injetar conhecimento, de partir da aplicação de conhecimentos para um diálogo com as realidades dos potenciais verdadeiros daquela região, tá certo? Que é um pouco a mesma agenda que a gente tem hoje aqui no Nordeste para o semiárido, porque o semiárido também está num momento de mudança. Aqui, como na Amazônia, predominou um complexo muito antigo, que era o complexo do tripé gado, algodão, policultura. E esse complexo ruiu com o fim do algodão no final do século XX. Então, hoje tem um longo debate aqui na região semiárida, que é capitaneado pelo INSA, que é o Instituto Nacional do Semiárido, que dialoga com a Amazônia e com aquilo que era a linha-força do PAS lá na época da Marina Silva. Partir do potencial verdadeiro daquele ecossistema. Certo? Então, por exemplo, para o semiárido, a gente vê que tem potencial na botânica, que a gente não conhece. Os estudos botânicos são muito insuficientes para dar conta do ecossistema único, muito importante, que isso dá produtos muito interessantes ligados a cosmético, por exemplo, a fitoterápicos, por exemplo, certo? Esse tipo de agenda é uma agenda nova, que a gente não aprofundou. A própria Sudene nunca investiu na botânica. A Sudene, eu trabalhei na Sudene muitos anos, a gente tinha um departamento de botânica, mas não tinha muito dinheiro, então as pesquisas não andaram muito. Então, e essa é uma pergunta nova. E a ciência avançou muito. Então, eu diria que a rota era assim, não é a rota do século XX, e é uma rota do debate contemporâneo sobre desenvolvimento sustentável, a partir do verdadeiro potencial de cada ecossistema. Acho que nós, economistas, precisamos trabalhar com esse conceito de ecossistema. Né? A gente trabalha com o conceito de recurso natural. Eu acho que é um conceito muito ruim, porque a gente ensina aos nossos alunos que, para a economia, o que entra no processo produtivo é o recurso natural. E quando a gente diz isso, a gente destaca o recurso natural da dinâmica da natureza. A dinâmica da natureza tem vida própria. O recurso natural é
uma extradição da dinâmica da natureza. Ela também é um ambiente vivo que tem suas próprias regras de mutação, que não são as regras da sociedade humana, são diferentes dela. Nós é que temos que aprender quais são as regras dela. Então, eu acho que trazer os ambientalistas para o debate com os economistas nessa área de análise regional, eu diria que é um dos desafios que a gente tem para o futuro. Tá? Isso vai dar um outro tipo de resultado naquilo que a gente propôs até recentemente. Eu tenho muita expectativa positiva nessa direção. Eu espero que amanhã você vá nesse rumo. Vamos tentar, né? Conversar. Bem, obrigado, professora Tânia Bacelar. Eu não estou vendo mais perguntas aqui no chat, então eu vou tomar liberdade para finalizar essa primeira parte do minicurso, né? Um Brasil, vários Brasis, que é tentar trazer essa discussão das políticas regionais, dos novos desenvolvimentos e as novas discussões. E a gente acabou de ver aqui, agradecer muito a professora Tânia por essa apresentação do histórico do planejamento no país, tá? E que faz a gente pensar, né, da importância do que é a diversidade e a necessidade de políticas, né, voltadas para o desenvolvimento regional. Tá? Agradeço. Então, amanhã, mesmo horário, 5h45, né, a segunda parte, né, que eu vou ministrar, que dá continuidade a essa discussão aqui, tá, gente? Então, espero vocês amanhã também para a gente continuar a discutir. Tá bom? Então, boa noite. Boa noite e até amanhã também. Até amanhã, gente. 5h45. Até mais.